Olá, internauta da Jovem Pan Online, bem-vindo ao nosso espaço online desta segunda-feira. A neurociência tenta explicar a influência da emoção e razão na tomada de uma decisão. Hoje nós vamos entender o que é a neurociência, onde é que ela se aplica, os principais conceitos e principais conclusões. Conosco a professora doutora Carla Tiepo, ela é neurocientista com doutorado pela USP, professora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e do curso de Psicologia da PUC. No seu laboratório, ela pesquisa a influência da dopamina na tomada de decisão, com especial ênfase para o impacto deste conhecimento para o entendimento da dependência a drogas psicoestimulantes, como cocaína e anfetamina. Muito obrigada pela sua visita mais uma vez, uma boa tarde para você. Obrigada, Patrícia, pelo convite. É um prazer enorme estar contigo aqui de novo. Foi muito legal aquela primeira oportunidade. Fiquei muito feliz de você ter estendido o convite para essa vez também. Olha, lembrando que nós estamos ao vivo aqui pela Jovem Pan Online, você pode participar do programa com perguntas, comentários pelas redes sociais, no Facebook, a nossa página Jovem Pan Online, pelo Twitter, @portal Jovem Pan, ou você pode mandar uma pergunta também por e-mail, uma mensagem para espaço@jovempan.com.br. Vamos começar explicando, acho que é importante, esclarecendo exatamente o que é a neurociência, para que ela serve e a quem interessa. Então, a neurociência, na verdade, ela é a junção de várias abordagens biológicas sobre o estudo do sistema nervoso, que ganhou força a partir da década de 80, especialmente, mas que nos últimos 20 anos tem, inclusive, expandido suas fronteiras para as humanidades, principalmente, né, para a psicologia, para o entendimento de RH, por exemplo, economia, marketing. Na verdade, porque nós temos uma inquietação inicial a respeito do que é o cérebro, como que ele influencia a mente, qual é a relação do cérebro com a mente. E essa busca, ela tem 200 anos que ela vem se concretizando, né? A partir do século passado, você tem a psicologia indo numa determinada vertente, dando ênfase à psique, à mente, e a biologia trabalhando as questões do corpo, do cérebro. E, na verdade, nesse momento a gente está quase que entendendo qual é essa intersecção possível, permitindo que os conhecimentos da biologia sejam aplicados cada vez mais às abordagens das humanidades e, obviamente, permitindo um conhecimento melhor sobre o ser humano. Agora, a partir do desenvolvimento da neurociência, de todas as explicações que vêm chegando, alguns conceitos da psicologia, por exemplo, foram por água abaixo? Muita coisa se modificou? Na verdade, a psicologia ela ainda tem escolas fortíssimas, especialmente a psicanálise, que dão conta das suas perguntas, dos seus paradigmas, né? O que mudou é que uma boa parte do conhecimento sobre o cérebro permitiu que conceitos rezavam que a mente e o cérebro eram entidades separadas, que é o famoso dualismo cartesiano, começassem a ser combatidos, né? E mais do que isso, ao ver os circuitos neurais em funcionamento e a forma como essas diferentes estruturas cerebrais interagem, nós começamos a entender alguns mecanismos básicos do funcionamento do cérebro que dão substrato, inclusive, para conhecimentos da psicologia. Então, não é exatamente a neurociência combate a psicologia ou tenta derrubar a psicologia, como em alguns lugares você até ouve, mas, na verdade, ela quer construir um substrato teórico que dê, inclusive, margem para que a psicologia se desenvolva ainda mais, né? A partir do momento que você se aproxima de dados científicos comprovados, e esses dados científicos comprovados podem ser utilizados em outras ciências, essa ciência só vem a se beneficiar desses dados. Então não é nada na psicologia que tenha caído, mas a psicologia pode agora se utilizar desses conceitos para também se desenvolver. Isso já acontece na prática? Já acontece na prática, especialmente fora do Brasil. O Brasil ainda, a escola psicológica no Brasil ainda vive um pouco apartada. Nós temos a neuropsicologia, que é uma corrente específica da psicologia, mas que sempre usou o conhecimento neurocientífico como sua base de pensamento, né? Agora, outras escolas, como a própria psicanálise, ainda tem bastante resistência, mas nós já temos hoje escolas, por exemplo, como a neuropsicanálise, que para alguns soa até como uma heresia, né? Por conta justamente
arcabouço teórico da psicanálise. Mas a ideia é que o conhecimento, ou a verdade, se é que um dia a gente vai chegar nela, é uma só. Né? Então, as ciências elas devem confluir em direção a essa verdade, quanto mais a gente avançar no conhecimento. Então, a gente espera que no futuro próximo não exista mais essa separação. Né? Tem um autor, esclarecendo melhor isso, que é Prêmio Nobel de 2000, Eric Kandel, e uma das coisas que ele fala num prefácio de um importante livro dele, que é quase que uma bíblia da neurociência, é que não há razão para a psicologia se apartar desse caminho, que justamente a psicologia viria a ser, inclusive, norteadora das pesquisas e das descobertas da neurociência. Então, há que se derrubar um pouco essas barreiras, esses muros, para que a gente possa evoluir juntos. Né? Vamos falar um pouquinho sobre descobertas recentes que você possa compartilhar com o internauta da Jovem Pan? Olha, tem coisas interessantes como, por exemplo, em relação à percepção. Né? A gente sabe que existe, por exemplo, ilusão de ótica, é uma coisa conhecida, que todo mundo conhece. Bem, agora, a percepção é uma coisa absolutamente pessoal, que está relacionada diretamente às experiências do indivíduo, suas memórias, sua carga genética. Então, por exemplo, um indivíduo, pode parecer bobagem, mas bem aplicado é um conhecimento importante. Um indivíduo que estiver com uma mochila pesada nas costas, ele olha para uma subida e ele acha a subida mais íngreme do que se ele estiver sem essa mochila nas costas. Então, o que isso significa? Dependendo do peso que você carrega na vida, os desafios que você tem que enfrentar te parecem maiores ou menores. Dependendo do apoio que você tem, a sua percepção sobre os seus problemas pode ser diferenciada. Então, não existe uma percepção absoluta sobre o mundo. Essa percepção é sempre relativa partindo da situação que você está. Quer dizer, mas o que a neurociência fez em relação a esse conhecimento, uma vez que a psicologia já fala um pouco dessa percepção relativa? Nós demonstramos isso, né? A partir de dados, a partir de imagens de cérebro, a partir de verificação de áreas cerebrais sendo ativadas. Então, veja, a psicologia pode agora afirmar cientificamente que a percepção de um indivíduo é relativa e depende do seu arcabouço teórico ou da sua vivência. Isso é importante. Outras coisas interessantes, por exemplo, o papel de uma estrutura cerebral como o cerebelo, que era tida como exclusiva do controle da motricidade, do equilíbrio. Então, aonde se fala de cerebelo ou de estruturas ligadas ao cerebelo, imediatamente as pessoas pensam em motricidade, em equilíbrio, em atividade motora. Hoje a gente já sabe, por exemplo, que a leitura, que a cognição, que o entendimento do indivíduo, o cálculo matemático também depende de funções cerebelares. Então, qual é o papel do cerebelo? Acreditamos numa certa automatização de processos, que é um dos aspectos mais interessantes que a gente tem tirado da neurociência, que é o indivíduo ele sempre vai procurar automatizar suas respostas, seus comportamentos, porque isso acelera os processos e, ganhando tempo, ele ganha eficiência. E na natureza é muito importante você ter essa eficiência. Né? Um animal que sabe onde buscar alimento, um animal que sabe onde buscar água, ele tem mais chance de sobrevivência. Um animal que sabe para onde fugir quando for ameaçado, tem uma maior chance de sobrevivência. E para nós, no mundo, quanto mais ágil esse mundo fica, mais rápido, quem responde mais rápido também vai melhor. O que, por outro lado, provoca desvios, né? Porque ao você automatizar respostas, muitas vezes você não consegue ter um certo discernimento e escolher respostas mais corretas baseado numa observação mais racional, né? Que aí é uma característica exclusiva do ser humano, que é essa racionalidade. Então, é entender essa automatização e poder ajudar as pessoas a usá-la da forma mais correta. Li hoje de manhã um dado que eu achei interessantíssimo, que foi detectado em animais, em roedores, né, em camundongos, um tipo de receptor na superfície da pele que detecta única e exclusivamente carinho, o toque leve, que de uma certa forma explica por que os animais fazem, por exemplo, aqueles comportamentos que a gente chama de grooming, que é autolimpeza, higiene, um tira o piolinho do outro, cutuca de cá, lambe e tal, que na verdade é uma forma dele se sentir agregado, dele se sentir confiante. A gente já sabe que nesses momentos aumenta muito a liberação de ocitocina, que é um hormônio relacionado às relações sociais.
Então a gente, na verdade, está começando a entender por que a gente se comporta de determinadas formas, por que a gente faz escolhas por esta pessoa, ou por aquele grupo, ou por essa situação, né? Ampliando um pouco. Olha, daqui a pouco a gente continua falando mais sobre isso, lembrando que estamos ao vivo aqui pela Jovem Pan Online, as redes sociais, você pode participar pelo Facebook ou pelo Twitter e também pelo e-mail do Espaço Online, que é espaço@jovempan.com.br. Daqui a pouco tem mais um bloco para você, até já. O assunto do Espaço Online desta segunda-feira é neurociência. Hoje conosco a professora doutora Carla Tiepo, neurocientista com doutorado pela USP, professora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e do curso de Psicologia da PUC de São Paulo. Bom, no primeiro bloco deu para a gente entender exatamente o que estuda a neurociência, as principais descobertas, as mais recentes. Vamos falar um pouquinho sobre emoção e razão. Quando é que a emoção prevalece sobre a razão ao se tomar uma atitude? E vice-versa. Eu acho que existe um paradigma muito interessante a ser quebrado aí, Patrícia, que é assim, da gente achar que tem horas que a gente faz alguma escolha pela emoção e que tem horas que a gente faz alguma escolha pela razão. Na verdade, nosso sistema é complexo o suficiente para que todos esses elementos sejam levados em conta simultaneamente. Mas uma coisa muito interessante que, na verdade, já é desde 95 bem discutida, que vem de um livro do Damasio, que é um neurocientista português radicado nos Estados Unidos. Ele escreve um livro chamado O Erro de Descartes. E nesse livro ele causa uma verdadeira revolução nesse pensamento, porque ele vai dizer o seguinte: o homem racional, o chamado homo economicus, que busca aferir vantagem nas coisas, procura sempre tomar decisões que sejam favoráveis a ele, que se utiliza da razão para isso, no fundo, está baseando toda a sua tomada de decisão na sua própria emoção. Retirar a emoção de uma tomada de decisão é torná-la absolutamente desprovida do seu conhecimento anterior, da sua intuição, das relações que você já construiu com aquele assunto. Um exemplo, um indivíduo que já aplicou na bolsa, num determinado momento, num determinado humor da bolsa, e teve um prejuízo, ou obteve um lucro, ele guarda a emoção daquele momento, associado a todo aquele ambiente, num automatismo, num circuito pronto. Quando agora ele for colocado novamente numa situação que se assemelha àquela, todo aquele conteúdo deve participar da tomada de decisão. Então, a emoção, que é tida como uma coisa impulsiva, que é tida como uma ideia de uma coisa instintiva, no fundo, ela é a base de tudo que a gente faz aparentemente racionalmente. A gente diz que tomou uma atitude racional, mas no fundo a gente usou as emoções que a gente já vivenciou sobre aquilo para dar balizamento do que é bom e do que é ruim para mim. A razão per se não consegue avaliar todos os elementos de um determinado problema. A real tomada de decisão, e aquela mais acertada, ela é sempre baseada na emoção. E isto não faz dela um equívoco ou uma impulsividade. Impulsividade não significa que o indivíduo está tomando a decisão com base na emoção. Significa que ele não está dando tempo de processamento adequado para que todos os elementos interajam na tomada de decisão e essa tomada de decisão fique mais rica. Ele não está dando tempo para que elementos perceptuais vão se acumulando para que ele vá tendo uma ideia sobre o que está acontecendo e vá construindo um cenário de decisão para tomar uma decisão acertada. Impulsividade é inadequado na maior parte das vezes. Por que eu digo na maior parte das vezes? Porque se aparecer um predador aqui agora, quem for mais impulsivo e sair correndo primeiro tem mais chance de se salvar. Uhum. Né? Agora, a impulsividade é geralmente o que faz a pessoa tomar decisões que não são emocionais, são decisões precipitadas, onde não se construiu o arcabouço teórico e emocional necessário para a tomada de decisão. A boa tomada de decisão é aquela que leva em conta todas as suas emoções e todo o seu conhecimento racional, teórico sobre o assunto, para ser construída com pesos adequados sobre tudo isso. Então, não existe uma tomada de decisão sem emoção. O que existe são emoções bem elaboradas, bem trabalhadas, bem construídas no indivíduo, apoiadas por uma razão e vice-versa, né, um fluxo livre de informações entre emoção e razão que vai fazer com que o indivíduo tenha uma tomada de decisão mais adequada.
Então vamos às ruas de São Paulo, vamos ouvir as pessoas aqui na Avenida Paulista. Vamos dar uma olhada. Tem situações que permitem você tomar a decisão com a emoção e tem situações que você é obrigada a ir pela razão. A maioria das vezes a gente age sempre com a emoção, né, no caso, mas vários momentos a gente age com a razão e resolve tudo com a razão mesmo, mas por a gente ser um pouco, vamos dizer, agir com a emoção, a gente acaba vamos dizer que se atrasando, ou às vezes até se machucando em alguns momentos. Interessante que as pessoas têm essa sensação de que quando decidem com a razão, só com a razão, a decisão é mais acertada. Isso é o que realmente a gente procura mudar em termos desse paradigma, porque obviamente que isso influencia demais a forma como as pessoas decidem, inclusive, se vão comprar um carro, se não vão comprar esse carro, que tipo de compra vão fazer. E no mundo corporativo, então, Patrícia, isso é da maior importância, porque espera-se dos seus executivos, espera das pessoas que têm poder decisório, que elas tomem decisões racionais. Quando, no fundo, a gente tem que ensinar esses executivos a se apoiar na emoção de forma criativa e não de forma destrutiva. Né? Se o indivíduo, diante de uma decisão, se torna ansioso, é óbvio que a emoção vai atrapalhar. Mas se diante de uma situação ele consegue se ouvir e saber exatamente o que ele está sentindo emocionalmente, ele consegue trazer toda a sua experiência de vida para aquela tomada de decisão. E é isso que se espera de um executivo ou de uma pessoa que tem maturidade de decisão. Né? Tem muita gente interessada nisso, quer dizer, trazendo a neurociência e os seus conhecimentos para dentro das corporações, dentro das empresas? Eu diria que esse é um dos caminhos mais promissores da neurociência, porque você tem como mudar as relações de trabalho, você tem como mudar a forma como uma empresa se desenvolve se você aplicar os conhecimentos da neurociência. Né? Hoje fala-se muito que um dos aspectos mais importantes do indivíduo para que ele se dedique ao trabalho, por exemplo, é que ele se sinta bem, sinta algum grau de felicidade. Em vários documentários sendo feitos de que o indivíduo tem que ter um bem-estar para que ele viva bem de uma forma geral. E óbvio que isso é importante na corporação. Mas parece que quase que na contramão disso, as corporações vêm cada vez atribuindo mais funções a menos funcionários porque precisam cortar gastos. O problema é que você pode até pedir mais de uma mesma pessoa, mas você tem que dar mais. Porque o ser humano ele é essencialmente um ser de reciprocidade. Diferentemente do que se imagina que o indivíduo tem que ser proativo e ele que tem que iniciar alguma coisa, isso é muito raro e muito difícil de fazer. Geralmente as pessoas fazem isso nos seus ambientes pessoais, nas suas relações afetivas, com filhos, na busca, por exemplo, de um relacionamento afetivo, que são coisas que ele realmente sente como sendo fundamentais. A relação do indivíduo hoje com uma empresa já não é uma relação onde ele depende daquilo para sobreviver. Por quê? O mercado de trabalho está aquecido, estou falando especialmente do Brasil, e você vê essas gerações, né, chamadas geração Y, Z, trocando de emprego com bastante facilidade, com tranquilidade, procurando uma empresa que dê mais benefício. E eles fazem isso sem muita culpa, sem muito problema. Demoram mais tempo para ter filhos, para constituir família e se sentem mais livres. Só que estes cérebros livres são os cérebros que as corporações deveriam amar, entendeu? E procurar com exaustão. Só que estes cérebros livres precisam de reciprocidade. Não se argumenta mais com eles, você está aqui seu salário, se você não trabalhar, você não... Ele liga, mas não é a coisa mais importante para ele. E aí, então, como é que você produz isso? Você tem que entender o indivíduo, tem que respeitá-lo na sua individualidade, construir um ambiente corporativo que ele sinta que vale a pena dedicar àquela empresa o que ele tem de melhor. Né? Então, as relações de reciprocidade são hoje uma tônica que a gente consegue depreender do que a gente entende na neurociência. O indivíduo ele só faz se ele tem um interesse. Não precisa ser um interesse financeiro, selvagem, predador. Não, muitas vezes é altruísta. E por isso mesmo precisa ser respeitado ainda mais. Porque vai tocar em questões éticas, em questões morais, que estão relacionadas a um ambiente de sustentabilidade, um milênio que ninguém acredita que vai chegar, mas que já burburinha por todo lado, que é um indivíduo que vive no universo sem espoliá-lo. Né? Então muda esse paradigma e as empresas têm que ir atrás. E eles vão
depender um pouco da neurociência, do entendimento que a neurociência está construindo sobre o indivíduo para poder propiciar esse ambiente. Cores, espaço, conforto, integração, interação com outros indivíduos, né? E a neurociência tem algumas ferramentas para emprestar para isso. Obviamente apoiado na psicologia, no RH, mas é uma mudança paradigmática na forma como as corporações lidam com os indivíduos, por exemplo. Ao lado negro da força, né, Patrícia? Que é você dar também para o marketing, por exemplo, as ferramentas de entendimento sobre o cérebro, para que produtos sejam mais atraentes, para que o indivíduo olhe, por exemplo, uma embalagem e considere ela irresistível, não é? E a gente fazia isso pela psicologia, fazendo entrevista. O indivíduo tinha que falar, não, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Agora não precisa mais. Você bota ele num aparelho, pode ser um eletroencefalograma, pode ser uma tomografia, e você vê áreas de decisão, né, áreas importantes para a tomada de decisão, sendo acendidas, que a gente fala, sendo estimuladas. Então o indivíduo não vai precisar mais falar, eu gosto disso. Você vai ver que ele gosta. E ainda em cima disso, acho que é interessante, na semana passada houve toda aquela discussão aqui no estado de São Paulo com o governador Geraldo Alckmin, se restringe ou não propagandas de produtos infantis, propagandas para as crianças. Qual é a sua visão em relação a isso? A criança acaba sendo mais receptiva do que o adulto, no caso da venda de produtos, essa facilidade? Eu acho que, na verdade, ambos são, né? Principalmente se você souber pegar, não é? A criança, muitas vezes, até ela tem outras demandas que podem se contrapor a isso, ela continua achando interessante uma brincadeira, um jogo, então ela não tem um viés consumista completamente arraigado, mas isso está para ser construído. À medida que você vai estimulando, a criança vai entrando nesse mundo do consumo e ela entra da mesma forma que todos nós um dia entramos, né? Nós vivemos uma sociedade, a nossa geração e as gerações futuras da nossa viveram a inundação da televisão e das propagandas, né? Eu acho que tem uma coisa interessante que você pode pensar nesse aspecto. O nosso ex-prefeito fez uma lei da cidade limpa e tirou os outdoors, né? Eu tenho a experiência pessoal e de conversas informais de que as pessoas se sentem melhor sem aquela pressão dos outdoors. E eu, quando saio de São Paulo e chego para uma cidade que tem outdoors, eles me incomodam. Então a gente é invadido por uma opção de coisas e não sabe o que é. Nesse aspecto desta ignorância a respeito do que está recebendo, a criança é mais sensível. Ela não tem muita crítica de saber que ela está sendo invadida por uma propaganda, de que ela está sendo levada a ter um determinado hábito. Mas, na verdade, eu acho que essa lei ela vai muito mais na esteira de que, como as crianças são vulneráveis, devem ser protegidas pela sociedade. Neste aspecto eu concordo. Mas não só propaganda, por exemplo, de doce ou de brinquedo, né? Mas elas são vulneráveis em relação a tudo. E tem outras coisas aí que eu considero ainda mais complicadas, que, por exemplo, jogos ou não joguinhos de videogame, por exemplo, o pessoal fala, mas o que você acha de jogo de videogame violento? É uma faca de vários gumes. Porque depende da criança, depende da família, depende de como se lida, depende do horário que ela fica, depende de como ela lida com aquilo. Né? Uhum. Porque se for para ela exercitar a violência dela ali e não exercitar fora dali, você acabou de achar o válvula de escape sensacional com a agressividade que todos nós temos. Agora, se aquilo vai ficar sendo estimulado e ela vai para a rua e ela tem liberdade para fazer isso, porque essa liberdade é interna, que vem da educação que ela tem, que ela recebeu, menos. Então, criança é mais vulnerável. Nesse aspecto, vale a pena a gente preservá-los de vários estímulos. Esse é só um dos que pode ser maléfico, né? Que pode interagir com a criança produzindo uma necessidade que ela não tem. Uhum. Ela tem outras necessidades que precisam ser estimuladas. Eu acho que deixar espaço para essas outras necessidades existirem. Nesse aspecto, eu acho que a gente deve impedir a propaganda, deve cercear a propaganda de uma forma geral. Não só para a criança, mas não de forma proibitiva. Na verdade, é reduzir os horários que a gente está exposto a elas, a essas propagandas. Né? Reduzir, por exemplo, na televisão, o espaço permitido para a propaganda. Porque às vezes você tem emissoras que um intervalo legal que ela tem lá de um horário nobre, ela bota 4, 5 minutos. Então, esse tipo de coisa, de uma forma geral, para a sociedade precisava ser cerceada. Porque isso vai aumentar, por exemplo, uma regra como a cada 3 minutos que você tem de propaganda, você teria que ter 1 minuto, por exemplo, de um programa de
esclarecimento de prevenção de doença ou de esclarecimento sobre como preservar o ambiente. Trocas para que a exposição dos indivíduos a essas coisas fosse dosada. Equilibrada. Olha, estamos conversando hoje com a professora doutora Carla Tiepo, neurocientista, com doutorado pela USP. Ela é professora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa e do curso de Psicologia da PUC de São Paulo. Lembrando que você pode mandar suas perguntas pelas redes sociais ou pelo nosso e-mail, espaço@jovempan.com.br. Até já. Hoje aqui no Espaço Online nós estamos conversando com a neurocientista Carla Tiepo. Ela é professora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e do curso de Psicologia da PUC. Estamos ao vivo, esse é o terceiro bloco. Você pode participar do programa com perguntas e comentários pelas redes sociais, no Facebook Jovem Pan Online, pelo Twitter, @portal Jovem Pan, ou escreva uma mensagem por e-mail, espaço@jovempan.com.br. Bom, você estava falando sobre a decisão que parte do próprio indivíduo em relação à dependência química. Por que que a pessoa decide ou não usar substâncias químicas? Como é que funciona esse mecanismo? Então, Patrícia, é um ambiente muito delicado, porque as pessoas têm opiniões das mais variadas possíveis sobre isso. Mas, essencialmente, do ponto de vista do cérebro, do ponto de vista da abordagem biológica sobre a questão, várias substâncias têm o poder de aumentar a neurotransmissão específica de catecolaminas. Entre esse conjunto de catecolaminas, uma das mais importantes é a dopamina. Dopamina é falada, se lê muito sobre dopamina por aí, mas só para você entender, você tem filho, né? Então, imagina que você tenha dado durante um ano para o seu filho, toda vez que ele vai tomar um suquinho, é um suquinho de laranja, docinho, gostosinho, ele adora o suquinho de laranja. Tá? Acontece que um dia você está lá numa festa de aniversário e tal, e aparece uma Coca-Cola e você acha que você pode dar a Coca-Cola, que não vai ter problema nenhum. A criança, quando ela ingere o líquido Coca-Cola, vou repetir de novo, refrigerantes, né, doces e tal, mas o que acontece especialmente? E é por isso que eles vendem tanto e são tão famosos. Imediatamente ele recebe uma quantidade de glicose muito grande, uma bomba calórica que a gente chama. Essa bomba calórica que produz esse enxame de glicose no sangue aumenta demais a dopamina. Por quê? Porque é uma forma do cérebro marcar que ali, naquele líquido, com aquele alimento, ele tem mais chance de receber energia. Então, para a natureza, na natureza, os animais evoluem sempre se eles selecionam alimentos que vão dar uma maior quantidade de glicose. Bom, então o que o sistema dopaminérgico faz? Ele vai marcando aonde que ele consegue um resultado melhor. E motiva o indivíduo a procurar aquele resultado. Então, se você oferecer um suco de laranja, um refrigerante para o seu filho, a partir daquele dia, existe uma chance muito grande dele optar pelo refrigerante. E cada vez que ele optar pelo refrigerante, ele vai ficando cada vez mais tendenciado a optar pelo refrigerante. De um dia que ele vai chegar para você e falar que não gosta de suco de laranja. Você adorava suco de laranja. Ah, mas eu prefiro o refrigerante. E aí vai começar uma briga na sua casa que é a respeito de tomar refrigerante ou tomar suco de laranja nas refeições. Né? Esse embate, apesar de todas as vezes você pedir que ele tome suco, ele vai te convencer no fim de semana a você comprar o refrigerante, a tomar o refrigerante. E quando ele for independente, ele vai tomar refrigerante. O que isso tem a ver com a droga? A gente tem uma porção de prazeres, uma porção de situações de prazer que nos motivam e que aumentam a nossa dopamina. Até o dia que a gente usa determinadas substâncias cujo papel delas, quase que, na sua interação com o corpo, é aumentar a dopamina. Álcool, nicotina, cocaína, anfetamina, todas essas substâncias que a gente sabe que são capazes de produzir dependência, têm como mecanismo básico o aumento da dopamina. De tal sorte que quando o indivíduo percebe alguma possibilidade dele obter aquele prazer, a dopamina dele aumenta e todo o comportamento dele fica voltado para aquele fim. Então é sabido que o indivíduo que fuma, ele não quer mais ir na casa daquele amigo que não pode fumar. É sabido que o indivíduo que consome álcool, sistematicamente, num determinado momento ele não vai mais andar com pessoas que reclamam que ele está bebendo. É sabido que o indivíduo que é usuário de cocaína vai começar a andar sempre com o mesmo grupo e sempre aos mesmos lugares, que é onde ele consegue encontrar a droga. E esse comportamento que a gente chama de estreitamento de repertório, que ele só consegue fazer coisas relacionadas àquela substância, é que determina que o indivíduo se torne um adito e crie um ambiente, agora sim, psicológico, circunstancial, para que ele não consiga se abster da droga. A questão é,
que esse mesmo indivíduo que não consegue se abster da droga, as outras coisas que antes davam prazer para ele, hoje, comparativamente, dão um prazer tão irrelevante que não merecem ser observadas. E ele vai começar, então, a usar sempre a cocaína. Especialmente o crack, né, que é uma coisa que a gente está agora falando sempre. Qual é a diferença entre a cocaína consumida na forma do crack ou a cocaína consumida na forma de pó inalado? É a velocidade com que a dopamina aumenta e por quanto tempo a dopamina aumenta. Eu tenho visto no meu laboratório que este gap, que a gente chama, essa coisa de sobe muito rápido, desce muito rápido, essas variações é o que realmente mexe com o sistema dopaminérgico. Então, quando o indivíduo usa o crack, que ele fuma a pedra, ele ganha um aumento de função dopaminérgica muito rápido e muito tênue, e muito pouco duradouro. Né? Isso faz com que ele procure daqui meia hora fumar outra pedra. E o tempo que ele fica entre uma pedra e outra, a única coisa que ele consegue fazer é procurar a próxima pedra. Nesse caso, você dizer, bom, mas então o indivíduo ele não pode um dia decidir que ele não quer mais fumar. Pode, mas ele vai enfrentar uma briga interna entre um córtex pré-frontal, que seria a sua razão, sua cognição, dizendo para ele, pelo amor de Deus, vamos parar com isso, a gente vai morrer, e todo o sistema emocional dele voltado para a decisão de usar o crack. A briga é tão grande que o que a gente vê é que o sistema racional, essa coisa de dosar o que é bom para mim, perde facilmente. E a gente pode pensar em várias situações no nosso cotidiano que isso acontece. É muito fácil apontar o dedo, né, para o cara que usa crack e não consegue parar, e você não consegue ver que você está há 20 anos fazendo regime, tentando querer chegar naquele shape que você Isso que eu ia te perguntar, quer dizer, outras dependências, por exemplo, dependência de trabalho, dependência do parceiro, tem gente que não consegue se separar de jeito nenhum. Tudo isso é o mesmo mecanismo? Muito semelhante, com algumas nuances que podem estar relacionadas a emoções como ansiedade, como medo, que inclusive colaboram para que isso fique mais intenso. Né? Então você pode ter fatores que ainda são fatores agravantes dessa condição. O que acontece, por exemplo, com os meus animaizinhos de laboratório, né? A gente, obviamente, tem que fazer esses testes em animais, isso é uma discussão que a sociedade super quer fazer, a gente está pronto para essa discussão também, mas os meus animais, quando eles se tornam, vamos dizer, dependentes de cocaína, isso bem, entre aspas, você coloca eles num ambiente novo que anteriormente faria com que eles explorassem o ambiente e tal, você coloca eles tipo assim, te olhando com uma cara de tipo, é só isso que vai acontecer aqui? Cadê minha dose? Quer dizer, não tem mais estímulo nem vontade de explorar mais. O que a gente chama no ser humano de uma certa apatia, que tem um termo que chama anedonia, né, anedônia, que é, na verdade, não ter interesse em outras coisas. Aí, quando você quer que o indivíduo pare e, por exemplo, interne esse indivíduo, a família, que deveria ser um fator que poderia modificar um pouco esse peso, ela ainda fica mais pesada. Tipo, não vai usar, não sai daqui, olha, cuidado onde você vai. Então, o comportamento que você tem com o adicto ainda empurra ele mais para longe, ao invés de ser um comportamento de agregar. Por causa do preconceito, porque no fundo a gente acha que o indivíduo usa droga porque ele quer. E isso é o maior problema que a nossa sociedade tem. Porque ao mesmo tempo ela diz assim, se você tem livre-arbítrio e você usa essa droga porque você quer, eu também não vou te internar compulsoriamente porque você, na sua vontade, vai dizer que não quer ser internado. E eu respeito essa sua vontade de livre-arbítrio de se transformar num zumbi no centro da cidade. Está errado? Quer dizer, você é a favor da internação compulsória? Eu seria a favor da internação compulsória se eu tivesse um Estado responsável. Se realmente essas pessoas que são retiradas da rua recebessem a assistência que merecem. Recebessem a assistência que precisam. O que a gente sabe, e esse é o temor da comunidade científica em relação à internação compulsória, é que você vai pegar um indivíduo de uma condição péssima e vai levá-lo para uma condição duvidosa. Não poderia ser essa a troca. Você tirar ele da rua e dar para ele toda a condição de recuperação mesmo, global. Com medicações acertadas, mas com apoio psicológico, com apoio de uma equipe multidisciplinar, com conforto e com esclarecimento da família. A família está doente junto. A família é parte fundamental. A gente vê esses atos heróicos das mães que trancafiam os filhos, botam na corrente, todo mundo tem uma polêmica gigantesca sobre se isso pode, se isso não pode, mas você não vê um programa de recuperação do dependente de droga onde a família seja tratada junto.
Né? Você tem grupos, por exemplo, como grupos AAA, Narcóticos Anônimos, onde isso acontece. E lá são os poucos lugares onde você tem sucesso. Onde a família é tratada junto com o dependente e há, na verdade, um compromisso do coletivo em relação à recuperação daquela pessoa. E não uma coisa do tipo, ó, eu já fiz tudo o que eu posso por você. Inclusive, estou vindo agora aqui, ó, fazer uma internação compulsória. Fui lá, busquei, para mim deu. Que, na verdade, é a hora que a gente tinha que começar. O começo da história seria ali, onde não é mais uma chance. Cada uma das vezes que você consegue pegar esse usuário e trazer ele minimamente para perto, é a chance que não pode ser perdida. Se ele consegue e é reabilitado, recuperado, a chance dele cair na mesma cilada é muito grande. Dele entrar de novo no mundo das drogas é muito grande. Olha, primeiro porque ele inicialmente já tinha uma impulsividade, né? Ele já não foi procurar droga porque a droga era ruim, mas ele foi obrigado a procurar, né? Ele já acreditava que a droga seria uma coisa positiva para ele, naquele momento. Depois ele até entendeu que a droga não era tão boa assim, mas aí agora ele já tem um shift, um viés que é biológico, né? Que tem um sistema neural pedindo que ele consuma aquela substância. Para que ele possa se abster e permanecer nessa abstenção, ele realmente precisa de um apoio e ele precisa, inclusive, ao recair, continuar tendo apoio. Porque o que a gente vê é que a pessoa recai e aí, tá vendo? Eu falei que ela não ia conseguir, e aí ele é largado definitivamente de novo à própria sorte. Então, se você realmente tem, né, e aí eu falo especialmente para quem está me assistindo, se você realmente tem um usuário de crack, um usuário de cocaína, que precisa se reabilitar, o começo dessa reabilitação se dá pela expressão completa do afeto e do amor que você sente por esse indivíduo. E não pela culpa dele ter colocado você em palpos de aranha, de ser um drogadito, de acabar com a família. Porque se é essa a sua forma de pensar sobre isso, você não vai ajudar, você só vai atrapalhar. Só para ficar claro isso que você está explicando, essa necessidade ela se estabelece quando? É genética? Quer dizer, por que algumas pessoas caem no mundo das drogas e outras não? Por que algumas têm mais necessidades e mais dependências do que outras? Aonde se estabelece isso? Olha, é tão multifatorial, é uma coisa tão complexa como tudo que diz respeito ao comportamento humano, porque envolve, sim, uma tendência genética. Vários pesquisadores já mostram que os usuários têm algumas mudanças no tipo de receptor cerebral que apresentam. Existe, sim, uma genética que permite uma associação de fatores. Então, aí você também tem a questão do ambiente, em que ambiente esse indivíduo cresce.